Boa noite. Iremos apresentar o nosso trabalho com o tema Engenharia e Sociedade. Os discentes componentes do trabalho são Amanda Freitas, Ana Clara Peterli, Ana Laura Souza, Carolina Albuquerque, Maria Gabriela Zanata, Raíssa Carvalho e Yasmin Barros. Os docentes responsáveis pelo lecionamento da matéria são Dr. Paulo Celso do Couto Nince e o mestre Glauco Banchini. O trabalho terá temas abordados de introdução, o método da engenharia, ciência, matemática e engenharia, engenhosidade, do levantamento de peso, a microeletrônica, modelos de engenharia, redes e sistemas, tudo está ligado a tudo, uma rede de inovações, sistemas, disciplinas e especialidades da engenharia, uma visão geral das disciplinas de engenharia, organizações profissionais, inovações das interfaces entre disciplinas, engenharia à computação, programação e raciocínio lógico, processamento de dados numéricos. Em seu livro As Ciências do Artificial, Herbert Simon destaca que o mundo é composto por dois tipos de seres, os naturais e os artificiais. Enquanto os seres naturais são frutos dos processos da natureza, como o vento, a chuva, os seres artificiais são aqueles criados pelo ser humano, com a finalidade de atender às suas necessidades e seus desejos complexos. Os questionamentos para os seres naturais são como se comportam, de que é feito e como se formou. Já os artificiais surgem justamente para essa necessidade de satisfazer os desejos complexos da humanidade. O Simon explica que o termo artificial não carrega nenhuma conotação negativa, e sim que significa algo produzido por seres humanos. Já os produtos desses processos, ele chama de artefatos. Esses artefatos não precisam ser apenas objetos físicos, eles também podem existir como processos, eventos ou até serviços, ampliando assim a ideia do que pode ser considerado como uma criação humana. Nessa página, temos um contraste visual entre o natural e o artificial, o arco delicado formado pela ação da natureza e o Strip, em Las Vegas, claramente construído com intenção humana. Esse contraste reforça a ideia central da engenharia, como uma atividade voltada à criação de soluções artificiais para as necessidades humanas reais. Enquanto as ciências naturais buscam entender como o mundo funciona, a engenharia trabalha com a seguinte pergunta: que forma devemos dar a essa coisa para que ela sirva ao propósito desejado? Essa é a essência do pensamento projetual do engenheiro: aplicar ciência, tecnologia e criatividade para transformar ideias em soluções funcionais. A atuação do engenheiro é extremamente diversa. Ele pode estar em canteiro de obras, no meio rural, em uma base militar, dentro de um banco ou mesmo desenvolvendo tecnologias aeroespaciais. Essa flexibilidade de atuação se dá porque a engenharia se adapta às mais variadas necessidades da sociedade. Além disso, os engenheiros não apenas criam objetos ou sistemas, eles levantam dados, analisam informações e tomam decisões críticas com base nesses dados. Isso pode incluir desde calcular a segurança de uma estrutura até mesmo definir o melhor método para resfriar um centro de dados. E nos laboratórios, muitos engenheiros também estão na linha de frente da inovação, desenvolvendo novas tecnologias que alimentam tecnologias futuras. Por fim, embora existam diversas áreas da engenharia, como a mecânica, civil, elétrica e química, todas compartilham uma base em comum: resolver problemas humanos com técnica, lógica e propósito. A palavra engenheiro vem do latim ingenium, que significa engenho, a capacidade de criar ou planejar. Isso resume bem o papel do engenheiro, que é transformar ideias em soluções usando conhecimento técnico. Para isso, ele precisa de uma base forte em ciências e matemática. Mas a engenharia vai além. Enquanto a ciência busca entender o mundo, a engenharia foca em como criar algo que atenda a uma necessidade real. Esse é o chamado método da engenharia. Além disso, os problemas da engenharia geralmente não têm uma única solução. Essa abertura torna os desafios mais complexos, pois o profissional precisa escolher a melhor entre as várias oportunidades e possibilidades. No início do curso de engenharia,
Muitos estudantes enfrentam dificuldades com problemas abertos, e isso tem uma explicação. No ensino médio, os cursos de matemática e ciências geralmente ensinam que existe sempre uma única resposta correta e que essa resposta costuma ser clara e elegante. Já na engenharia, os problemas costumam ser mais complexos, com informações incompletas, o que impede o uso direto de fórmulas ou métodos já conhecidos. Para avançar, muitas vezes é preciso formular hipóteses e entender quais são as hipóteses possíveis ou razoáveis. É algo que só se aprende com a prática e a vivência de situações reais. Para além da matemática e das ciências naturais, quem estuda engenharia ou outras áreas ligadas às chamadas ciências artificiais precisa desenvolver habilidades práticas que fazem parte do dia a dia da profissão. Algumas delas são formular um problema de projeto, entender claramente qual é o desafio, o que precisa ser resolvido e qual é o objetivo final, formular hipóteses, que é propor possibilidades com base no conhecimento prévio, mesmo que nem todas as informações estejam disponíveis, criar ideias para projetos, desenvolver soluções criativas e viáveis para atender a uma necessidade real, buscar soluções, testar essas ideias, analisar prós e contras e adaptar até chegar a algo que funcione bem. Planejar e programar atividades. Organizar o que precisa ser feito, quando e por quê. Algo essencial para que um projeto avance sem atrasos. Usar recursos com eficiência, seja tempo, dinheiro, energia ou materiais. O engenheiro precisa sempre pensar em otimização, organizar componentes e atividades de um grupo. Muitas vezes, o trabalho em equipe, saber coordenar tarefas e integrar as partes do projeto é essencial para que tudo funcione junto. Richard Feynman comparou o trabalho do cientista ao de alguém que tenta descobrir as regras do xadrez apenas observando partidas. O cientista observa padrões, formula leis, com a ideia de que cada jogador tem dois bispos em casas de cores diferentes. Mas ao ver dois bispos brancos em casas pretas, ele percebe que é uma exceção e continua investigando, em vez de descartar sua teoria. Isso mostra como a ciência está sempre em construção. O matemático, por sua vez, cria uma linguagem precisa para descrever o jogo e permitir que essas leis sejam comunicadas com clareza. Já o engenheiro usa esse conhecimento científico e matemático para resolver problemas reais, como se estivesse criando uma estratégia para vencer no xadrez. Ele precisa aplicar as leis, mesmo quando nem todas as regras estão claras, e adaptar-se à complexibilidade das situações reais. Essa analogia mostra bem a diferença entre ciência, matemática e engenharia, e o desafio de transformar teoria em prática. Cientistas e engenheiros frequentemente atuam em áreas semelhantes, contribuindo tanto para descobertas quanto para invenções. Muitos estudantes escolhem engenharia por interesse em matemática e ciências, enquanto alguns cientistas escolhem suas carreiras com experiências práticas. É o caso de David Politzer, que gostava de oficina mecânica no ensino médio. Essa habilidade o levou a trabalhar em um laboratório de física, onde montava equipamentos para estudar partículas de antimatéria. A curiosidade sobre os experimentos o aproximou da teoria por trás dele. Pulitzer destaca que invenção e descoberta são igualmente importantes. Em 2004, recebeu o Prêmio Nobel de Física por explicar como os quarks se mantêm unidos. Hoje, mesmo sendo um teórico, ele ensina física aplicada no Caltech e diz que sua parte favorita do curso é criar demonstrações físicas e criativas, e às vezes explosivas, mostrando como os engenheiros criam coisas muito interessantes. A engenhosidade dentro da engenharia, do levantamento de pesos à microeletrônica. Shekhar Borkar, diretor do Laboratório de Tecnologia e Microprocessadores da Intel, nascido em Mumbai, cidade localizada na Índia, formado em engenharia física e elétrica, diz que engenheiros não entendem nada sobre física, porém adaptaram-se muito bem usando a criatividade
para resolver problemas causados pelas limitações impostas pelas leis da física, entretanto, sem as violar. Criatividade na engenharia. Exemplos na microeletrônica. Alguns dos problemas são a fabricação de microcircuitos em semicondutores, utilizando luz para projetar modelos extremamente pequenos. A limitação física são as máscaras utilizadas para criar os modelos, tendo detalhes tão finos que as ondas de luz sofrem distorções ao atravessá-las. Para criar circuitos em escalas nanométricas, é necessário projetar modelos precisos na superfície dos chips. As leis da física óptica dizem que, quando a fenda é menor ou da ordem do comprimento de onda da luz, ocorre difração. Isso desfoca ou distorce o modelo, prejudicando a definição do microcircuito. Os engenheiros não evitam as distorções, eles as utilizam a seu favor. Criaram máscaras distorcidas propositalmente. Quando a luz passa por essas máscaras e sofre a distorção natural, a interferência e difração recompõem o desenho correto na superfície do chip. É como planejar o erro para que o resultado final seja perfeito. Um dos primeiros problemas da engenharia foi o levantamento de pesos, o desafio ancestral. Desde a pré-história, o ser humano precisou mover objetos mais pesados do que sua força física permitia. Obras como as pirâmides do Egito e do México continuam sendo motivos de admiração justamente por terem sido feitas sem máquinas modernas. A pergunta-chave é: como mover blocos enormes usando apenas força humana e técnicas primitivas? Isaac Newton, no século XVII, formulou as leis do movimento, que permitem explicar e calcular forças envolvidas. Por exemplo, um bloco de 100 kg que pesa a mesma coisa que 1000 newtons, força da gravidade. Para segurá-lo em repouso, é preciso aplicar força igual e oposta, assim como diz a terceira lei de Newton. O problema é que uma pessoa comum não consegue gerar 1000 newtons de força diretamente. A criatividade antes da ciência. Mesmo antes da física de Newton, soluções práticas já existiam para mover grandes pesos. Exemplo histórico disso é a talha, atribuída a Arquimedes 200 anos antes de Cristo. A talha é composta por um conjunto de roldanas fixas e móveis ligadas por uma corda. Os princípios do funcionamento dela são: a força aplicada na corda é dividida em múltiplos segmentos. Cada segmento suporta parte do peso. A soma das forças exercidas por cada segmento equilibra o peso total. A talha não cria força do nada. Ela transforma força em direção. Você aplica menos força, mas precisa puxar mais corda para levantar o peso. Tudo é explicado pela terceira lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e em sentido oposto. A máquina apenas redistribui as forças para que um humano comum consiga trabalhar. Modelos de engenharia. Relação entre teoria e prática. Em alguns casos, a solução prática surge antes da explicação científica. Um exemplo disso é a talha, como já foi citada antes, criada por Arquimedes muitos anos antes das leis de Newton. Porém, para problemas mais complexos, a teoria é indispensável. Um exemplo disso é que a NASA não conseguiria pousar sondas em asteroides sem cálculos precisos baseados nas leis da gravidade de Newton. Alguns dos modelos para engenheiros são os protótipos físicos, como os aviões em escalas reduzidas testados em túnel de vento, modelos matemáticos como as equações derivadas de leis físicas, simuladores computacionais como os programas da NASA que simulam aerodinâmica para estudantes, ou esboços e cálculos rápidos, como as análises manuais para verificações iniciais. A importância disso no ensino de engenharia são os cursos de ciências básicas,
como física, química e matemática, tendo ocupado parte central do currículo de engenharia, porque fundamentam a criação e o uso de modelos. Nos cursos específicos de engenharia, as mesmas leis aprendidas nas ciências são estudadas com foco prático, ou seja, na ciência, buscam compreender as leis da natureza. Já na engenharia, é usado essas leis para criar modelos e resolver problemas. Algumas áreas que dependem fortemente de modelos são a análise de estruturas com pontes e prédios, análise de circuitos com eletrônica e telecomunicações, a termodinâmica com motores e refrigerações, a arquitetura de computadores com processadores e hardwares, e a mecânica de fluidos com a hidráulica e a aerodinâmica. Redes e sistemas. Tudo está ligado a tudo. 6 Graus de Kevin Bacon, jogo que conecta atores por filmes, demonstra a interconexão em redes sociais e profissionais. O conceito aplicado diz que quase tudo no mundo está interligado, direta ou indiretamente. A engenharia lida com sistemas complexos e interdependentes, motores, pontes, circuitos, fábricas e peças interligadas. Equipes de trabalho, impactos sociais e ambientes também formam redes. Os grafos, ferramentas matemáticas para representar redes. Os nós representam os elementos. As arestas representam conexões. As ligações podem ser físicas, de informação ou recursos naturais. Vou apresentar 4 slides, porém as informações serão mais ditas, né? Porque eu acredito que, além da imagem, a gente precisa adquirir conhecimento e explicar, né? Que é melhor que isso. Indo direto ao primeiro slide, vemos que na capa podemos ver 2 bonitas construções. A primeira não é real, a segunda é. E o título se diz Rede de Inovação. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre o que é rede de inovação. Porque, querendo ou não, a engenharia é um ramo que constantemente cresce e constantemente demanda de novas tecnologias. E junto disso, podemos afirmar que ao longo do tempo, as construções foram evoluindo e as tecnologias foram se aprimorando. E junto disso, vem um dos maiores desafios para os engenheiros, que são os projetos de grande porte. Indo direto ao segundo slide, nós vamos falar um pouco sobre Gordon Moore, o qual foi responsável por um grande avanço tecnológico e da computação, que ajudou muito na nossa rede de inovação, responsável por grandes avanços da tecnologia. Gordon Moore foi o fundador da Intel e afirmou em 1965 que o número de transitores que poderiam ser integrados em uma pastilha de semicondutores dobraria a cada 2 anos, a qual teoria vem sendo confirmado ao longo dos 30 anos. Analisando este gráfico aí, essa imagem apresentada no slide, podemos concluir que cada ponto desse gráfico corresponde a um novo projeto, a qual é projetado, fabricado, comercializado e distribuído a cada 2 anos. Algo notório a se destacar aqui na Lei de Moore é que o progresso não foi resultado apenas de Gordon Moore, e sim de uma vasta rede de ideias e indivíduos que permanecem colaborando para uma rede se permanecer em extensão e cada vez mais completa, uma forma mais simplificada. Podemos dizer que a lei de Gordon Moore afirma que a cada 1 ou 2 anos, o processamento de um chip dobra. De todos os tópicos de uma forma branda, mas também abrangente, vamos falar mais sobre o avanço da tecnologia junto com os supercomputadores. Uma figura muito presente, pode-se dizer que a responsável por isso foi, vou tentar falar o nome dela,
mas foi Christine Mascoff, a qual foi uma grande representante feminina na engenharia que revolucionou os computadores, certo? Como dito no livro, a Christine teve uma certa dificuldade no início da faculdade e relatou que até não entraria nesse curso. Porém, ao longo do tempo, ao se adaptar e ver as dificuldades e as qualidades do curso, ela se identificou. E junto disso, teve uma rara experiência de executar simulação em um dos grandes computadores Cray. E ao se apaixonar e se dedicar completamente a isso, hoje em dia, Christine é a líder dos projetos técnicos da Cray e é responsável, a qual a empresa Cray é responsável por fabricar e projetar um dos mais poderosos supercomputadores do mundo, que fornece a oportunidade de sistema de computação de grande capacidade para sistemas de segurança, defesa, pesquisa, prevenção de tempo e etc. Outra notória aplicação dos seus supercomputadores que vem ganhando popularidade nos últimos anos é a modelagem da mecânica molecular, como visto na dobradura de proteínas, que é um conceito fundamental para compreender possíveis curas para certas doenças vistas como intratáveis, como o mal de Parkinson, Alzheimer, entre outras. Agora, fazendo uma visão geral, esse avanço tecnológico de supercomputadores é notório e importantíssimo para a nossa sociedade, visto que melhora a nossa qualidade de vida, a nossa comunicação, a nossa economia, nosso transporte, mobilidade, construção. E essa área de tecnologia tem total ligação com a engenharia. Como dito lá no início do slide, esse avanço foi responsável por emitir uma vasta extensão no mercado de trabalho e profissionalização. Alguns dos exemplos disso é a construção de enormes edificações. Então, esse ramo da tecnologia, esse ramo que é o avanço da tecnologia, está totalmente interligado ao ramo da engenharia civil, como em todas as profissões. Bom, dando continuidade à minha apresentação, citei a Christie como exemplo de figura feminina que conquistou seu espaço tanto na área de tecnologia como na área da engenharia. Porém, eu poderia citar diversos cientistas que colaboraram para tal avanço. Mas como nosso tempo é curto, eu vou entrar agora em um tema tanto quanto muito importante, que é a globalização. Bom, vamos começar comentando sobre a expansão da comunicação junto da tecnologia, principalmente um grande avanço que colaborou muito a internet de hoje em dia é as redes de Wi-Fi, que permite que diferentes nações e povos tenham contato sobre cultura, política, sociedade. E voltando à engenharia, desenvolvimento de diferentes pessoas, desenvolvimento de diferentes tecnologias. Ao longo dos anos, podemos ver que além do crescimento de mão de obra, podemos ver um crescimento na qualificação do trabalho, visto que o modo pelo qual a internet facilitou a comunicação e o compartilhamento de estudos vem favorecendo cada vez mais na profissionalização de novos engenheiros. Um exemplo prático disso, podemos ver que antigamente, e quando eu falo antigamente não é nem há 200 anos atrás, é há 20 anos atrás, quando o aluno queria buscar um conhecimento, ele ia na biblioteca, buscava um livro que tinha que ler e ficava lendo incessantemente até achar informação. Isso, de certo modo, era bom, porém dificultava a tirar uma rápida dúvida, né? Hoje em dia, um aluno
Se ele tiver com alguma dúvida, é só ele jogar no Google que vai aparecer dezenas de informações para ele. A internet também pode ser perigosa, né? Como sites não confiáveis e fake news. Porém, isso não é muito o tópico do livro, é só um comentário mesmo. Bom, mas o profissional sempre irá consultar as suas fontes e lutando para a internet desenvolver, é visto que a Intel, a Microsoft e a Cisco planejaram investir mais de R$1 bilhão cada uma na criação de instalações de engenharia na Índia. E essa inovação é graças à tecnologia, que torna mais eficiente para as práticas comerciais globais e a obstrução de obstáculos, como notado por Sheikh Harbir, da Intel. A sua maior dificuldade é a diferença dos horários, que é fruto dos fusos horários mesmo. Mas esse problema é projetado a curto prazo, pois futuramente esperamos que consigamos conciliar os horários entre todos os profissionais. E voltando para 2006, já havia fortes indícios de que as pessoas se sentem à vontade colaborando com outras pessoas no mundo, como demonstra o sucesso de salas de bate-papo e blogs que foram lançados na época. Continuando, agora eu falarei sobre a viabilização dos projetos com o uso de sistemas. Primeiramente, o que é uma rede e o que é um sistema? Uma rede é um conjunto de elementos, pessoas ou organizações interligados para trocar recursos, informações ou apoio, com foco na conexão e no relacionamento entre os elementos da rede. Já um sistema é um conjunto ou montagem de entidades ligadas, associadas ou interdependentes, de modo a formar uma unidade complexa. E a frase-chave que une os dois é que toda a rede pode ser organizada a ponto de virar um sistema, e todo sistema é, no fundo, uma rede de elementos que cooperam. Abaixo eu trouxe algumas imagens que exemplificam tanto redes quanto sistemas. Por exemplo, o corpo humano. O corpo humano tem vários sistemas, como o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema respiratório, entre outros. E eles cooperam juntos para manter o bom funcionamento do corpo, estão interligados. Portanto, também o corpo humano é um exemplo de rede e de sistemas. As outras imagens também, seguindo a mesma lógica, vocês conseguem identificar também redes e sistemas, só que cada uma com suas particularidades. Uma rede associada a um problema de engenharia não tem um limite definido, e por isso ela pode ser muito grande e dificultar o entendimento dos profissionais que tentam entendê-la. E, portanto, é muito importante ter a noção de sistema para poder se organizar melhor. Pensar em termos de sistema permite desenhar uma curva fechada em torno de parte de uma rede e considerar essa parte como uma entidade única, ou seja, delimitar um limite para o seu problema e tentar resolvê-lo parte por parte. Como mostra a figura aqui embaixo, a primeira figura, essa curva é chamada de limite do sistema, e a região do lado de fora é chamada de ambiente. Os componentes de um sistema podem ser considerados eles próprios como sistemas que recebem o nome de subsistemas. Nessa imagem, podemos olhar o limite, o ambiente e os subsistemas, e, claro, o sistema em si. Já na imagem ao lado, pode ser visto um ecossistema, que são dois sistemas e o ambiente e os subsistemas do sistema A e os subsistemas do sistema B. Esse tipo de organização é encontrado em todos os projetos de engenharia. Muitas vezes, leigos ou iniciantes no estudo da engenharia não enxergam a importância de organizar os problemas da forma de sistemas. Mas, para enxergar um pouco dessa razão, nós podemos imaginar um automóvel que não esteja dividido em vários sistemas. Você pisa no acelerador e, através de algum mecanismo complexo, o carro entra em movimento. Na verdade, essa é a impressão que uma pessoa que não conhece os subsistemas de um automóvel pode ter quando levanta o capô do veículo, porque ele é subdividido em várias coisas e não só em um mecanismo complexo. E a experiência, porém, nos leva a procurar uma organização sistemática,
que quando não a encontramos de imediato, sentimos que estamos deixando alguma coisa de lado. A importância dos sistemas nos projetos de engenharia. A razão psicológica é que a organização clássica de caixas dentro de caixas dos sistemas de engenharia reflete diretamente o modo como organizamos e recuperamos informações da nossa mente. A razão prática é que permite que várias pessoas trabalhem simultaneamente em diferentes partes de um projeto. A razão física é que projetos organizados dessa forma tendem a ser mais robustos. Nós recorremos ao conceito de sistemas para tornar um projeto intelectualmente acessível e podemos reconhecer a marca desse processo humano de solução de problemas em quase todos os artefatos que produzimos. Simon explica esse cenário imaginando dois relojoeiros. O primeiro tenta montar o relógio colocando todas as peças direto dentro da caixinha, só que toda vez que alguém chama ele, o relógio desmonta e ele precisa começar do zero. Já o segundo é mais esperto. Ele monta o relógio em partes menores, como se fossem bloquinhos, foram divididos em subsistemas. Então, quando alguém chama ele perde só a parte que estava fazendo, não tudo. E no final, ele consegue montar muito mais relógios. E além disso, se algum dos relógios dele apresenta algum problema, ele consegue localizar o problema de forma mais fácil para conseguir consertar. Mais que a soma das partes. O comportamento geral de um sistema é, em geral, mais que apenas a soma dos comportamentos e suas partes. Às vezes é dito que o comportamento do sistema emerge quando os componentes funcionam juntos. Ou seja, é o conceito de emergência de sistemas, em que o comportamento global de um sistema depende da interação e coordenação entre as suas partes, e não apenas da soma de suas funções individuais. Podemos usar como exemplo um time de futebol, em que, quando analisamos somente a função de um dos jogadores, nós nunca saberemos qual é o objetivo total do time. Por exemplo, se virmos somente o goleiro, saberemos que ele está defendendo o gol, mas não saberemos que o time também tem que marcar gol. Limites e interfaces. Um sistema interage com o ambiente através de ligações que cruzam um limite. Algumas vezes, o limite é fácil de enxergar e então delimitar, outras vezes não. Quando algo dá errado no projeto de um sistema complexo, muitas vezes isso acontece pela dificuldade em limitar o sistema. E existem várias formas de dividir um problema de projeto, e algumas divisões são mais fáceis de implementar que outras. Mas, em geral, a melhor é a que você consegue tornar o sistema mais independente possível, para que assim, quando você tenha que tomar uma decisão em relação a um dos componentes, não tenha que mudar todos os outros. Podemos usar como exemplo o desafio de projetar um carro. Se a gente dividir o trabalho em 3 e mandar uma pessoa cuidar só da frente, uma só da parte dos passageiros e outra só da traseira, como mostra na imagem acima de um carro, não vai dar certo. Isso porque essas partes dependem muito uma das outras. A frente do carro precisa se conectar com o meio com a traseira e assim por diante. E aí fica muito difícil manter tudo funcionando direitinho se cada um trabalhar isolado. Uma divisão melhor é separar um carro em subsistemas, por exemplo, chassi, motor e sistema elétrico. Esses blocos ainda têm relação entre si, mas as conexões são mais simples e mais fáceis de organizar. Mesmo assim, quem projeta um subsistema precisa pensar no que os outros estão fazendo, porque as escolhas de um podem atrapalhar ou ajudar os outros. O mais complicado em projetos grandes é justamente juntar tudo de um jeito que o carro inteiro funcione bem. Disciplinas e especialidades da engenharia. O objetivo principal dessa seção é oferecer uma visão geral das disciplinas mais comuns da engenharia. Como não é possível uma pessoa só conhecer tudo sobre a engenharia, já que ela é muito ampla e vasta, é necessário dividi-la em especialidades e disciplinas. Porém, é importante chamar a atenção para o fato de que a engenharia é basicamente uma atividade multidisciplinar. Os engenheiros trabalham geralmente com diversos grupos de pessoas com diferentes conhecimentos e precisam estar sempre familiarizados com a interface desses diferentes conhecimentos e preparados também para se adaptar. Como a engenharia é um campo dinâmico e variado que se adapta constantemente para atender às necessidades da sociedade, é impossível descrever cada área com detalhes. Felizmente, existem excelentes sites na internet que fornecem atualizações regulares do estado da profissão, além de oportunidades educacionais como as que serão citadas no próximo slide.
O livro trouxe alguns sites como referência, como a Sloan Career, que é um site de informações para quem deseja seguir carreira na engenharia ou outras profissões. Mas como ele só trouxe sites internacionais, eu trouxe alguns brasileiros também e outros internacionais também complementando. Agora vamos começar a ter uma visão geral das disciplinas da engenharia, começando pela engenharia aeroespacial. Os engenheiros aeroespaciais criam máquinas desde aeroplanos até espaçonaves. Eles projetam, desenvolvem e testam aeronaves, espaçonaves e mísseis e supervisionam a fabricação desses produtos. Os engenheiros aeroespaciais que trabalham com aeronaves são chamados de engenheiros aeronáuticos, e os que trabalham especificamente com espaçonaves são chamados de engenheiros astronáuticos. Os engenheiros aeroespaciais desenvolvem novas tecnologias para uso em aviação, sistema de defesa e exploração espacial, especializando-se muitas vezes em áreas como projeto estrutural, navegação e controle, instrumentação e comunicação e método de produção. Os engenheiros espaciais, em geral, trabalham na indústria de produtos e peças para aviões e espaçonaves. Continuando a fala sobre as disciplinas da engenharia, agora iremos falar sobre a engenharia agrícola. O que podemos falar sobre a engenharia agrícola? Podemos dizer que ela combina os princípios da engenharia com as ciências da agricultura e da biologia. Um engenheiro agrícola desenvolve equipamentos e sistemas e processos que melhoram a forma como os alimentos são produzidos e distribuídos. Eles também consideram os impactos das soluções no sistema como um todo, além de problemas isolados. Mas o que faz um engenheiro agrícola? Ele pode trabalhar em equipe junto com outros profissionais, que eles, como eu já disse, eles atuam na análise dos métodos de equipamentos de produção, embalagem e distribuição de alimentos. Podem também trabalhar em parceria com outros engenheiros e também como profissionais de outras áreas, para resolver problemas relacionados a sistemas, processos e máquinas. Alguns dos projetos que eles podem desenvolver estão entre sistemas de irrigação, aplicação de subprodutos agrícolas, consultoria jurídica e financeira. E as especializações que eles podem seguir e o ambiente de trabalho que eles estão inseridos. Muitas vezes o engenheiro agrícola ele pode atuar tanto em um ambiente externo quanto um ambiente interno. Geralmente, dependendo da área que eles escolhem, eles precisam fazer muitas viagens entre fazendas, visitando produtores e fazendo consultorias. Algumas das especializações que eles podem fazer são, como eu disse, envolvendo projetos também, projetos de máquinas agrícolas, projetos de estábulos, silos e instalações de pesquisas agropecuárias. Sistemas de processamento de alimentos com processos de liofilização, destilação e conserva. Agora, a engenharia arquitetônica. Qual é a função principal desse tipo de engenharia? Seria o planejamento e construção de edifícios e outras estruturas. E eles trabalham lado a lado com arquitetos e outros engenheiros para conseguir fazer isso. Dentre suas responsabilidades técnicas, temos que eles têm que zelar pela integridade estrutural dos edifícios, eles projetam e analisam os sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Projetam e analisam os sistemas de água e proteção contra incêndio e eletricidade também. Eles também envolvem a parte de planejamento de iluminação e do isolamento acústico, planejando também a conservação de energia. E o que eu posso dizer sobre o ambiente de trabalho e a atuação desses tipos de profissionais? Os setores de atuação em quais eles podem estar inseridos é na construção civil, nos projetos e consultoria, e os locais de trabalho podem variar, sendo escritórios de arquitetura e engenharia ou canteiro de obra, fazendo visitas e acompanhamentos. Pode variar, eles podem estar
alternando entre os dois ambientes. E a rotina profissional deles é essa: lidar com clientes, fazer visitas profissionais dentro do canteiro, estar em escritório analisando os projetos, dentre outras atribuições. Agora, a bioengenharia. Um breve resumo sobre o que é a bioengenharia: temos que ela é a junção da medicina com a engenharia. Esses engenheiros vão ter o trabalho de desenvolver equipamentos que possam solucionar problemas médicos. As possíveis atribuições desses profissionais são projetar computadores que analisam amostras de sangue, desenvolver órgãos artificiais, desenvolver equipamentos para exame, por exemplo, raio-x e ultrassom, e projetar e desenvolver aparelhos que automatizam as injeções de insulina. Esses são só alguns exemplos das várias possíveis atribuições que eles têm. Entrando agora na parte da engenharia química, falaremos sobre os setores de atuação em que os engenheiros químicos podem atuar, que seria na indústria farmacêutica, na indústria petroquímica, no processamento de alimentos e bebidas, na indústria de plásticos e polímeros, nas empresas de biotecnologia e indústrias de controle e segurança ambiental. A função principal dos engenheiros químicos é utilizar os conhecimentos que eles adquiriram em química e matemática para que consiga resolver problemas técnicos, criando soluções econômicas e seguras, fazendo com que os processos industriais sejam otimizados. E alguns dos impactos que a engenharia química, que os engenheiros químicos causam e as inovações que produz seria processos mais eficientes na produção de alimentos e fertilizantes, desenvolvimento de fibras sintéticas que tornam roupas confortáveis e resistentes, produção de medicamentos em escala e refinamento seguro e econômico de combustíveis derivados do petróleo. Agora, falando da engenharia civil, nosso curso, que possivelmente é uma das profissões mais tradicionais e essenciais para a humanidade, que estão aqui desde as pirâmides do Egito. Esses profissionais sempre desempenharam um papel muito importante na sociedade. Eles são responsáveis por obras como transporte, barragens, plataformas e edifícios. Eles lidam diariamente com problemas urbanos, ambientais e infraestrutura usando tecnologia avançada. Divide-se em áreas como engenharia estrutural, engenharia ambiental, engenharia geotécnica, engenharia hidráulica, engenharia de transportes e engenharia de construção e planejamento urbano. Como podem ver, é um curso bastante abrangente. Agora, entrando na parte da engenharia da computação, ciência da computação e engenharia de software, com o passar dos anos, a área da tecnologia dos computadores e processamento de dados vem se tornando uma das mais importantes na sociedade que vivemos hoje. Por mais que seja parecido a engenharia da computação, ciência da computação e engenharia de software, elas apresentam atividades distintas, como, por exemplo, a engenharia da computação. Temos que eles vão fazer projetos e análises de hardware e software e vão ver sistemas de fabricação programável ou instrumento de medida inteligente. E temos uma diferença entre a engenharia da computação e a engenharia de software. Os engenheiros da computação precisam conhecer projetos lógicos, projetos de sistema com microprocessadores, arquitetura de computadores e interfaces com computadores e se preocupar permanentemente com projetos e requisitos de sistemas, enquanto os engenheiros de software se concentram em criar sistemas de software para o uso de indivíduos e empresas. Os engenheiros de computação também podem projetar e desenvolver alguns aplicativos.
Já a ciência da computação é uma profissão que abrange diversas áreas, uma vez que, como podemos ver nos dias de hoje, a tecnologia está em todo lugar. São esses profissionais que ajudam a desenvolver novos computadores, sistemas de informações biomédicas, etc. No geral, é uma profissão que ajuda outras áreas da sociedade a crescer. E, por último, a engenharia de software, que, em resumo, os engenheiros de software aplicam os conhecimentos tanto da ciência da computação quanto da engenharia e da análise matemática. Fazem isso para poderem projetar, desenvolver e fazer testes e avaliações de software. Eles podem atuar desenvolvendo software para sistemas operacionais, redes e computadores, fazendo programação e resolução de problemas técnicos. Dando continuidade ao tópico, falarei sobre outras especialidades de engenharia. A primeira a ser citada é a engenharia elétrica. Então, os engenheiros elétricos e eletrônicos, eles desempenham um papel estratégico no desenvolvimento das tecnologias essenciais para a nossa vida, para a vida moderna. Eles conduzem pesquisas avançadas e projetos de sistemas eletrônicos, desde o desenvolvimento de equipamentos para localização via GPS, até criação e supervisão de gigantescos geradores de energia que sustentam cidades inteiras. Além de trabalharem na geração de energia por meio de usinas termoelétricas, hidrelétricas, eólicas, solares e outras fontes renováveis, atuam na transmissão e distribuição dessa energia. Projetam baterias, motores elétricos, sistemas de controle para garantir a operação segura e eficiente em diversas indústrias. O desenvolvimento na área de telecomunicação também é de grande importância, porque esses engenheiros projetam equipamentos para redes modernas que sustentam a comunicação global, que são os satélites e a fibra óptica. A segunda engenharia a ser citada é a engenharia ambiental, que tem papel indispensável na preservação dos recursos naturais e no combate à degradação ambiental. Com base em conhecimentos científicos, esses profissionais eles desenvolvem soluções que ajudam a controlar a poluição do ar, da água e do solo, além de gerenciar o tratamento de resíduos e o saneamento básico. Eles realizam análises rigorosas para diminuir os efeitos nocivos de problemas como chuva ácida, aquecimento global e destruição da camada de ozônio. Também participam de formulação de políticas e normas ambientais e atuam na proteção da fauna e flora. Seu trabalho é fundamental para garantir que o desenvolvimento tecnológico e industrial ocorra com respeito ao meio ambiente. A terceira engenharia é a engenharia industrial. Então, os engenheiros industriais são os principais agentes na otimização dos processos produtivos. Utilizam racionalmente recursos humanos, tecnológicos e materiais para maximizar a produtividade. Eles atuam na interface entre a gestão administrativa e as operações, buscando alinhar as estratégias da empresa com o desempenho prático das fábricas e serviços. Esses profissionais analisam detalhadamente os produtos e processos para desenvolver sistemas de fabricação eficiente, coordenar a cadeia produtiva e assegurar a qualidade do produto final. Utilizam ferramentas matemáticas e simuladores computacionais para planejamento e controle da produção, além de desenvolver sistemas administrativos que aprimoram a organização do trabalho. Muitos engenheiros industriais acabam ocupando posições gerenciais e administrativas devido à abrangência das suas funções. Falarei também sobre a engenharia de produção, que é uma área da engenharia que é mais voltada à análise e otimização de sistemas produtivos, integrando de forma eficiente pessoas, equipamentos, materiais e informações. O foco dessa especialidade é aumentar a eficiência e a qualidade dos processos, para garantir o uso inteligente dos recursos e evitar desperdício. O engenheiro de produção ele atua no planejamento e controle da produção, na gestão da cadeia de suprimentos e na implementação de melhorias contínuas no processo. Ele também participa de decisões estratégicas, avaliando custos, prazos, qualidade, para manter a competitividade das organizações. Por unir conhecimentos técnicos e de gestão, essa profissão exige habilidades analíticas, visão sistêmica e capacidade de liderança, sempre equilibrando produtividade, sustentabilidade e inovação. Também temos a engenharia de materiais. O campo dessa engenharia é de suma importância para o avanço tecnológico e industrial, que envolve o estudo, desenvolvimento e aplicação de materiais como metais, polímeros, cerâmicas e compósitos.
Esses materiais são a base de praticamente todos os produtos que utilizamos, desde veículos e aparelhos eletrônicos até equipamentos médicos e ferramentas industriais. Os engenheiros de materiais são responsáveis por selecionar materiais adequados para cada aplicação, controlando rigorosamente os processos de fabricação para garantir propriedades específicas dos produtos finais. Também trabalham no desenvolvimento de novos materiais e métodos de reciclagem, contribuindo para a sustentabilidade do planeta. A engenharia mecânica também é uma das áreas que mais abrange e é mais tradicional da engenharia, que aplica o princípio de mecânica, termodinâmica e ciência dos materiais para projetar, fabricar e testar máquinas e dispositivos mecânicos. Esses engenheiros, eles atuam em vários setores, desenvolvendo desde motores de combustão interna e turbinas, até sistemas de refrigeração, máquinas ferramenta e robôs industriais. Eles são essenciais para a criação de processos industriais eficientes e sustentáveis. Devido à sua abrangência, muitos engenheiros mecânicos também ocupam cargos de gestão e liderança de empresas. Outra também é a engenharia de minas. Então, os engenheiros de minas, eles ficam responsáveis pela prospecção, planejamento, extração e processamento de recursos minerais que são essenciais para a indústria e para a economia. Eles projetam minas subterrâneas e a céu aberto, supervisionam a construção de poços e galerias e desenvolvem métodos para o transporte seguro e eficiente desses minerais. Além disso, eles também atuam na avaliação de depósitos minerais e na aplicação de tecnologias que garantam a sustentabilidade ambiental das operações. A segurança dos trabalhadores é de grande prioridade, com engenheiros garantindo que as operações atendam às normas vigentes e minimizando riscos. Falarei agora também sobre a engenharia nuclear, que é um ramo especializado da engenharia. Ele é voltado a aplicar os princípios da física nuclear no desenvolvimento de tecnologias para gerar energia, produzir radioisótopos e atender às demandas industriais e as médicas também. Essa área, ela trabalha com fenômenos como a fissão e a fusão, que são capazes de liberar uma grande quantidade de energia a partir de pequenas massas de combustível. O engenheiro nuclear não apenas projeta e opera reatores, mas eles também desenvolvem protocolos de segurança e buscam soluções que reduzam impactos ambientais, o que torna esse processo mais eficiente e muito mais sustentável. Além disso, eles têm um papel importante na medicina, viabilizando radioisótopos para exames de imagem e para o tratamento de alguns tipos de câncer. Por lidar com fontes radioativas de alto potencial, essa profissão ela exige conhecimento técnico extremamente sólido e um compromisso ético constante, garantindo que a tecnologia ela seja utilizada de forma segura e responsável. Falarei por último sobre a engenharia de petróleo. Então, os engenheiros atuantes da área, que são os engenheiros de petróleo, eles realizam estudos geológicos e desenvolvem técnicas para exploração e extração de petróleo e gás natural. Eles planejam e monitoram operações de perfuração, utilizando simulações computacionais para maximizar a recuperação dos recursos e minimizar os custos. Como grande parte do petróleo contido em reservatórios não pode ser extraída por meios naturais, esses profissionais eles desenvolvem métodos que são extremamente avançados de recuperação forçada, como injeção de fluidos e perfurações especiais, garantindo maior eficiência e sustentabilidade nessas operações. Além das especialidades mais conhecidas, como as que foram citadas anteriormente, existem muitas outras áreas da engenharia reconhecidas oficialmente. Entre elas, o livro cita, por exemplo, a engenharia cerâmica, de construção, de projeto, geral, operacional, mecatrônica, física, florestal, geológica, metalúrgica, naval, oceânica, de plásticos, topográfica e a engenharia de solda. Essa diversidade ela mostra que a engenharia está presente em praticamente todos os setores, desde os produtivos aos ambientais, e como ela atende necessidades muito específicas e muitas vezes pouco conhecidas pelo público em geral. As organizações e associações profissionais têm um papel fundamental na carreira de um engenheiro. Elas oferecem recursos para a formação e atualização, ajudam a manter os profissionais informados sobre o que está acontecendo no setor e promovem a troca de experiências. Além disso, as associações defendem os interesses de seus membros e criam uma rede de contato que pode ajudar um recém-formado a conseguir um emprego ou avançar na profissão.
Os serviços oferecidos, eles vão muito além de encontros e palestras. Eles incluem também divulgações de vagas de emprego, cursos, seguros, planos de viagem, congressos e seminários. Muitas dessas associações aceitam estudantes como membros, o que é uma ótima oportunidade para entrar em contato com engenheiros que já estão formados e também a participar de programas e atividades que podem abrir portas para o mercado de trabalho. Entre 2001 e 2004, uma comissão formada por representantes de universidades, indústria e governo, organizada pela Academia Nacional de Engenharia, discutiu a seguinte pergunta: como deve ser a engenharia na década de 2020? Os resultados foram publicados em 2 relatórios, e esses relatórios apontam que o futuro da engenharia será marcado por oportunidades trazidas por tecnologias revolucionárias e por desafios de como sustentar uma população cada vez maior diante de recursos naturais cada vez mais limitados e uma infraestrutura envelhecida. Um dos principais pontos é que, devido à crescente complexidade dos problemas dentro da engenharia, existe uma necessidade cada vez maior de trabalhos em equipes multidisciplinares. Além dessa diversidade de profissionais, muitas tecnologias de ponta surgem justamente na interface entre as áreas, combinando inovações de diferentes campos para criar novas possibilidades. Entre elas estão a nanotecnologia e a biotecnologia. A nanotecnologia é a ciência e engenharia de componentes e sistemas em escala molecular. Nas próximas décadas, veremos materiais, estruturas e sistemas produzidos dessa forma em praticamente todos os ramos da engenharia. As aplicações podem ir desde tintas e revestimentos, até tecidos, circuitos elétricos, órgãos artificiais, telas de computador e até robôs microscópicos, mais conhecidos como nanobôs. Aqui nessa imagem à direita, ela nos ajuda a ter uma noção dessa escala, mostrando os objetos que vão da largura de um fio de cabelo até o diâmetro de um átomo de hidrogênio. A nanotecnologia é uma evolução natural da miniaturização, que começou com os circuitos integrados e os componentes mecânicos em escala de micrômetros. Um exemplo já presente no mercado é o sistema DLP, ou processamento digital de luz. Nesse sistema, os circuitos de computador trabalham juntos com uma matriz de microespelhos para gerar imagens em televisões e projetores de tela grande. Uma pastilha de DLP pode ter até 2 milhões de pixels. Cada pixel é formado por um elemento de memória e um microespelho, que se inclina milhares de vezes por segundo para controlar o brilho de cada ponto de imagem. O desenvolvimento dessa tecnologia exigiu conhecimento em eletrônica, mecânica, ciência dos materiais e processamento de informação. Grande parte dessas pesquisas em nanotecnologia envolve o uso de átomo de carbono para criar estruturas chamadas de nanotubos. Eles são cilíndricos com dimensões nanométricas e possuem propriedades mecânicas e elétricas excepcionais. Elas são cerca de 500 vezes mais resistentes que o alumínio em relação à resistência a peso e conduzem eletricidade 1 milhão de vezes melhor que o cobre. Quando combinados com plásticos, eles formam compósitos que unem alta resistência mecânica e condutividade elétrica. Um exemplo da aplicação de nanotubos que já existe é o revestimento de tubos condutores de gasolina em automóveis, o que ajuda a dissipar cargas estáticas que poderiam provocar explosões. No futuro, engenheiros veem a possibilidade de aplicar essa tecnologia em coletes à prova de bala, trajes espaciais e conexões elétricas em circuitos integrados. A bioengenharia é um termo amplo para a integração da engenharia com qualquer processo ou sistema biológico. Ela inclui a engenharia biomédica, que aplica conceitos de engenharia à medicina, e a biotecnologia, que usa organismos vivos ou materiais biológicos para desenvolver produtos e processos. Esse campo levanta questões éticas importantes sobre a essência da vida, o que torna cada organismo único e quais os limites devemos respeitar ao modificar seres vivos. O uso de processos biológicos é antigo. Os egípcios já utilizavam leveduras para fermentar o pão e produzir bebidas alcoólicas. Na agricultura primitiva, os agricultores selecionavam plantas mais resistentes ou produtivas e descartavam as menos vantajosas, e depois passaram a cruzar plantas e animais para criar híbridos. Mas o marco mais importante da biotecnologia moderna aconteceu em 1953, quando descobriram a estrutura do DNA, que é a molécula presente em todas as células e contém as instruções para o funcionamento e reprodução dos seres vivos.
Hoje, conseguimos modificar o DNA para programar o desenvolvimento de organismos, o que tem potencial para transformar a forma como produzimos alimentos, medicamentos e até mesmo dispositivos tecnológicos. Avanços na computação também prometem permitir o desenvolvimento de tratamentos e remédios personalizados. Quando unimos a bioengenharia à nanotecnologia, surgem possibilidades como o uso de robôs nanométricos para reparar tecidos, desobstruir artérias e entregar medicamentos diretamente no local onde são necessários. A engenharia tem uma relação essencial com a computação, porque assim como praticamente todas as profissões modernas, os engenheiros eles utilizam computadores como ferramentas indispensáveis, tanto para gerenciar e para processar informações. Os computadores eles servem para a comunicação, para a busca de informações e para a produção de documentos. No geral, os engenheiros eles têm mais intimidade com os computadores do que outros profissionais. E a engenharia ela usa a computação com dois focos principais, sendo eles o desenvolvimento do raciocínio lógico e o processamento de dados numéricos. Para resolver problemas, engenheiros de todas as áreas elaboram programas, que são sequências de passos claros e sem ambiguidades. Os computadores eles fazem algo similar. Eles seguem um conjunto de regras escritas por engenheiros e usam esses dados como matéria-prima para realizar os cálculos. Esses programas eles são escritos em linguagem de programação, que são precisas e especializadas. Antigamente, no início da computação digital, para usar um computador era preciso programá-lo diretamente. Hoje, graças às indústrias de software, a maioria dos engenheiros utiliza ferramentas prontas, como o Excel ou o MATLAB, que foram desenvolvidas por especialistas. Ainda assim, programar oferece maior controle sobre os processos. Apesar de terem crescido cercados por tecnologia, muitos estudantes de hoje se sentem menos à vontade com computadores do que gerações anteriores. Isso inclui alunos de engenharia, que às vezes veem programação com receio e insegurança. Andy Donaward, engenheiro químico e doutorando no Caltech, conta que quase desistiu da engenharia por se sentir intimidado por programação. No entanto, ele descobriu que programar é extremamente lógico, acessível, extremamente útil para resolver problemas com mais eficiência. Programar, além de automatizar tarefas, ajuda a organização, pois obriga a descrever cada passo de forma clara e precisa, algo essencial na formação de um engenheiro, assim como na leitura e a escrita técnica. Ao contrário das pessoas, o computador executa exatamente o que foi instruído, revelando falhas no raciocínio que passariam despercebidas em uma explicação verbal. Por isso, mesmo que não programem no dia a dia, é importante que engenheiros tenham ao menos alguma familiaridade com essa ferramenta. Introdução ao processamento de dados. Quando pensamos em computador, logo imaginamos internet, redes sociais, design, mas na verdade eles nasceram para fazer cálculos, apesar de que usamos para muitas outras coisas hoje em dia. A palavra calcular vem de cálculos, que significa pedra em latim, porque no passado usavam pedrinhas para contar. Também vale comentar que antes de 1897, computador era como chamavam as pessoas que faziam contas. A virada aconteceu quando a revista Engineering usou o termo para falar de uma máquina que calculava. Mas os computadores que conhecemos hoje só existem graças a uma longa evolução tecnológica. Evolução histórica. O caminho do cálculo começou muito antes dos chips de silício. Tudo começou com pedras, depois ábacos e outros métodos primitivos. Mais tarde, na Idade Moderna, vieram réguas de cálculo e calculadoras mecânicas, que já eram grandes avanços. No século XX, aconteceu o salto tecnológico, a invenção do microprocessador, um pequeno chip de silício capaz de processar milhões de cálculos por segundo. E para nós engenheiros, os computadores se tornaram mais que um recurso. Ele é praticamente um parceiro de trabalho. Papel do computador para engenheiros. Os engenheiros precisam tomar decisões baseadas em números, o que faz do computador o seu parceiro de trabalho, ajudando a fazer cálculos mais rápidos, com menos erros e com mais precisão. Ele também é fundamental para lidar com grandes volumes de dados, algo comum em um projeto de engenharia.
Mesmo que a maioria dos cálculos sejam simples, a repetição e a necessidade de precisão fazem o computador ser essencial. Mesmo com toda a tecnologia, o núcleo do trabalho continua sendo as operações matemáticas. Primeiro, os aritméticos: adição, subtração, multiplicação, divisão. Depois vêm os científicos: raiz quadrada, trigonometria, exponenciais e logaritmos. Embora essas operações sejam simples para um computador, para nós seriam demoradas e cansativas se feitas manualmente. Do cálculo manual, com pedras, aos microprocessadores modernos, a essência é a mesma: transformar dados em decisões. A diferença é que agora fazemos isso milhares de vezes mais rápido. Eu irei comentar um pouco sobre a substituição de números por fórmulas. Mas por que houve essa substituição? Uma das grandes responsáveis por essa substituição é o fato de que os computadores podem processar vários tipos de informações, que têm muitas implicações, como número de dados, imagens, valores diferentes. Isso significa que podemos digitar fórmulas e deixar que o computador cuide de substituições de valores numéricos, de execuções, dos cálculos e das impressões de resultados. E essa é uma das maiores vantagens, da substituição de números por fórmulas. E a importância da interpretação de fórmulas se reflete no nome de uma das principais linguagens de programação: Análise e plotagem de dados. Na engenharia é muito comum ter que analisar dados. Eles podem vir de testes, simulações ou até de informações financeiras. O objetivo é entender o que os números querem mostrar. Para isso, geralmente se organizam os dados em tabelas, se fazem gráficos ou se usam cálculos simples, como média e desvio padrão. Hoje em dia, o computador é fundamental nesse trabalho, principalmente quando há muitos dados ou quando eles são complicados. Uma ferramenta bastante usada para isso é a planilha eletrônica, como a Cy-Davis, que é a que o professor de Física Experimental nos recomenda. Os métodos numéricos são uma aplicação muito importante dos computadores na engenharia, mas o que eles são exatamente? Basicamente, são sequências de passos bem definidos que usamos para resolver problemas matemáticos de forma aproximada, sem precisar recorrer ao cálculo ou à álgebra simbólica. O exemplo que está aqui do lado, eu retirei do livro, e ele fala que se pegarmos a função f de x igual a x² e pegarmos números entre 0 e 10, o cálculo nos daria uma solução exata. Mas com os números numéricos, podemos resolver de uma outra forma. A gente pega e divide esse intervalo em retângulos de largura de 1 e altura de cada retângulo e o valor da função no centro do intervalo. Somando as áreas desses retângulos, conseguimos uma aproximação bem próxima da real. A grande vantagem é que esse método não exige conhecimento profundo de cálculo. Como a Yasmin explicou anteriormente, os métodos numéricos eles são essenciais para resolver problemas complexos de forma aproximada. E o que mais é fascinante nessa mágica matemática é que antes cálculos que exigiam serem manuais, eles hoje acontecem nos bastidores da tecnologia quase sem a nossa percepção. E um exemplo disso é quando a gente está jogando jogos como GTA, que cada movimento do personagem, cada colisão, ele é calculado em tempo real usando esses métodos numéricos. E isso acontece milhões de vezes por segundo. Eles estão também na previsão do tempo até o desenvolvimento de carros elétricos. Esses algoritmos, eles estão por trás de quase toda inovação tecnológica atual. E o melhor é que hoje poucos profissionais precisam codificar esse método do zero. E não são feitos manualmente mais, porque eles já vêm prontos em ferramentas como MATLAB ou Python, que são usados para programação. Mas entender como funcionam nos ajuda a criar novas soluções que são mais inteligentes, seja para os jogos, para a robótica ou para a medicina. E para finalizar, é incrível pensar que por trás de cada avanço tecnológico que parece simples no nosso dia a dia, existe todo um universo de cálculos precisos e métodos sofisticados trabalhando sem parar. Finalizo nossa apresentação por aqui e obrigada por assistir.